Olá, você que está em casa, bem-vindo a mais um Negócios de Sucesso. E hoje a gente está trazendo aqui duas pessoas muito especiais que eu tive o prazer de conhecer semana passada. Fiz o convite para eles estarem aqui e muito obrigada por terem aceitado. Obrigada, eu. Gente, quem está aqui hoje é o Ricardo e a Andrea. Eles são do Dom Shampoo. Você vai ficar curioso, com certeza você vai querer entender um pouquinho mais. Eu vou fazer todas as perguntas que com certeza vocês fariam se estivessem sentados aqui com eles. São bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Ricardo, Andrea. E eu quero começar, agora eu vou começar com o Ricardo, para falar um pouquinho quem é o Ricardo, quem é a Andrea, falar um pouquinho só do currículo, para a gente entrar aí no assunto do Dom Shampoo. Ricardo é um homem de 46 anos, Super jovem. empresário. Eu vou fazer uma piada que eu não posso perder. Gente, ele trabalha com shampoo. Olha o cabelo dele. Mas a Andrea faz jus. Normal essa piada. É normal, Normal. né? Eu não ia perder. Não, mas tudo bem. Então, eu sou um pai, sou empresário, sou palestrante, sou um franco empreendedor. Minha vida sempre foi empreender, desde moleque. Então, Tá no sangue. Tá no sangue, é da genética, vem de mãe. Então, a gente nasceu empreendendo. Eu nasci dentro de uma fábrica, vendo minha mãe empreender, meus tios empreenderem. Ah, é fábrica de quê? Fábrica de semijoias. De semijoias. Que Então, legal. Minha família vinha do ramo de joias, migrou pro ramo de semijoias e eu cresci dentro de uma fábrica de semijoias. De Limeira também, não? Limeira, na época, eram nossos fornecedores. Ah, tá. Na época que Limeira eram apenas fornecedores de semijoias. Entendi. E aí eles foram migrando e hoje a potência que é Limeira. Entendi. E Andrea, como que se vocês se conheceram? Vamos lá. Andrea, quem é a Andrea primeiro, né? Eu sou a Andrea Martins, prazer estar aqui falando com Prazer é vocês. Eu sou mãe, empresária, Tá com gata linda ali, ó. cabeleireira. Cabeleireira. Sim, e agora palestrante. E franqueadora. Do Dom Franqueadora, Shampoo. isto mesmo. E venho de uma família, todo mundo trabalhando CLT, todo mundo fazendo faculdade, teus irmãos mais velhos. E eu colocando uma placa na porta de casa, vende-se gelinho. Meu pai chega e fala, que é Adoro. isso, filha? Empreendedora Eu falo que eu nata. Nasci empresária e tenho muito orgulho disso. Com Gosto certeza. demais. Adoro pessoas, amo gente, tocar, Isso é encostar, importante. conversar, sim. Falar sobre amo pessoas, eu acho, e até pergunto para vocês, eu acho que gostar de pessoas, saber lidar com pessoas, eu acho que é o princípio Sim. para um bom empreendedor, né? E como que vocês começaram e veio a ideia do Dom Shampoo? Você veio de uma área diferente, Andrea, pelo jeito também. E como começou essa história do Dom Shampoo? Um pode falando, o outro pode complementando e eu vou cortando vocês, porque eu sou assim. Vamos lá. Dom Shampoo começou em 2015. 2015. Antes, uma necessidade que eu entendia que a Andrea tinha um salão de cabeleireiro muito grande. Eu fazia a parte administrativa, financeira, compras. Daí você põe a mão na massa, era você que fazia escova, fazia tudo. Sim, eu era a cabeleireira na época principal do lugar. Tinha 50 funcionários. Caramba, muita Mas, gente. sabe aquela coisa, eu quero fazer com ela, né, Ricardo? E ele sentia que isso, ele falou, isso não pode, deixa ele contar. É, não dá. E aí, na minha cabeça de homem, não entrava que um produto não podia ser tão prático. Porque os salões de cabeleireiro e as marcas tinham diversas linhas de produto. Uhum. Porque tem produto A, B, C, D, E. Muita coisa. E E pra- vem esse produto. Ah, é muita coisa, gente, eu sei. E aí, cada dia, vocês em busca de um produto novo. E aí, eu falei, por que não juntar todos esses produtos num produto só? Perfeito. É o sonho, né? Eu acho que de toda mulher, inclusive. Com base nessa ideia, que ninguém conseguia me responder por que não conseguiam fazer isso, os compradores das marcas, nós fomos viajar para Dubai. Minha irmã morou em Dubai há muitos anos. Uhum. E a André estava grávida e nós fomos para Dubai. E lá, na maior loja do Dubai Mall, eu perguntei, tem um produto que tem todas essas funcionalidades? A pessoa falou, não tem, não existe.
E as funcionalidades que você fala, só para ser mais específico, né? Porque a gente é loira, aí tem as pessoas que são morenas, mas a gente fala o quê? De uma queratina, de um produto para hidratar, não sei o que é produto isso. para hidratar, reconstruir, nutrir, tirar o frizz, alinhar, fazer um alinhamento nosso térmico. sonho. Reconstruir. Então, fazer né? tudo isso que eles são pré e pós-química. Então, tudo que... O nosso produto hoje tem 7 funcionalidades. 7 funcionalidades. E voltei com essa ideia, voltei com esse questionamento que nem em Dubai tinha. Na época, nós também tínhamos uma escola de natação. Uhum. E eu estava no balcão esse dia, a mulher chega para nadar, para se cadastrar, e eu falo, por que você quer nadar? Para fazer uma anamnese. Ela fala assim, eu tenho uma fábrica de cosméticos, eu tô muito estressada. Nossa, olha isso. Na hora veio aquela luzinha, plim. É, as coisas acontecendo quando tem que acontecer, né? Aí eu falei assim, olha, eu tenho uma ideia de um produto assim, assim, assim. Ela fez, não dá, é impossível. E aí eu voltei para casa, frustrado, triste. Porque não dá, não é só misturar os produtos, né? Na minha lógico. cabeça é só misturar. É Tá só. tudo certo. E voltei como uma pessoa do perfil que eu sou, que não aceita não como resposta. E fui começar a estudar o que era cabelo, o que era tricologia, o que eram ativos, fui estudar química, cosmetologia. Caramba. E o prédio fechava 10 horas da noite. E aí 10 horas da noite eu fechava o prédio e ficava estudando até 3, 4, 5 horas da manhã. Pois é, né? Aí eu falo hoje, olha como é fácil ser franqueador, né? Super. É sorte. É sorte, sorte. mas tem muita sorte. É. Mas vamos lá. E cara. tinha dias, ou melhor, tinha noites que eu ficava lá e ela pegava um colchonete, deitava do lado e ficava lá dormindo. O colchonete da piscina, né? Descia lá, pegava um colchonete, ficava deitadinha lá do Ah, lado. que bonitinho. Até 5 horas da manhã estudando e ela lá do lado. Eu não queria ir embora para casa. Passou um mês e meio, eu elaborei uma fórmula e voltei para ela. Tá. Ela subindo da natação, eu falei, olha, minha fórmula é essa. Ela fez fórmula do quê? Eu falei, produto que eu te falei. Legal. E ela falou assim, não dá. Aí eu falei, mas por que não dá? Ela falou, olha, o produto precisa conter blends de aminoácidos, porque se eu colocar eles soltos, eles neutralizam e perdem a eficácia. Então você tem que achar blends prontos de aminoácidos. Aí eu pedi alguns exemplos e ela deu. Voltei para a internet, mais um mês e pouco. Voltei, olha, a fórmula está aqui. Os blends são esse, A, B e C. Esse vem da Coreia do Sul, esse vem da Alemanha, Caramba. esse vem da Europa. Nada fácil, né? E óbvio que a Europa é a Alemanha, né? Mas e eu falei, tá aqui, eu quero. Ela olhou, ela falou assim, quem foi o químico que fez? Eu falei, não tem químico, nem chat GPT nessa época. Não tinha. Já, com certeza não. E eu falei, foi eu. Ela falou, tem algumas inconsistências, mas aqui a gente consegue ter dar encaminhamento, fazer uma evolução, falar com a engenharia química. A gente senta, faz uma análise técnica com a equipe química para ver se é viável e a gente dá seguimento se for viável. Falei, perfeito. Mas ela fez assim, eu só não testo. Ah, testagem. Eu falei, testar, eu testo. Eu tenho um salão, eu tenho cliente, eu tenho amigo, eu tenho parente. A gente testa nos colaboradores, em todo mundo que aparecer. E pensa que ali só tinha matérias-primas perfeitas, né? Não Então. era qualquer teste, né? Essa é até uma dúvida que eu tenho. Quando você buscou essas propriedades, e eu pergunto hoje interesse com dois motivos. Um, como saber como franqueadora, né? E também como cliente. Quando você buscou essas propriedades, da onde você tirou a ideia? Ah, eu quero que o produto seja para alisar, para hidratar. Da onde que surgiu Essa assim? é melhor. Vamos lá. Conta. Primeira coisa, o que um franqueado, um empreendedor, ele precisa entender para o negócio dele saber se é um negócio de sucesso ou não, ele resolve uma dor, ele resolve um problema. E quando você fala isso, Exato. você tem 3 pilares. Você resolve de que forma? Uhum. Melhor, mais rápido ou com menor custo? E você colocou os 3. Olha gente, eu falei porque eu visitei. Antes de trazer eles aqui, eu fui lá conhecer, tá? Então, Entendeu? E Então, lembra que ele vinha de salão. Ele achava tudo que tinha lá dentro um absurdo. não, mas eu vou... Cobrar.
pelo carro que chega. Não é, Ricardo? Tem tudo isso, tá? Eu vou complementar, inclusive, porque entra numa outra situação. Você que é dono de salão de cabeleireiro vai se identificar no sentido: trocentos mil produtos para vender, imposto diferenciado para o produto e para o serviço, ter alguém para acompanhar, controle de estoque, é muita coisa, né? E um produto pode e outro não pode. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a Andréia Loira sabe. Você põe um loiro, aí você vai comprar um produto, aí a menina fala, olha, você tem que reconstruir. Só que você reconstrói, o cabelo fica meio duro. Ah, não, mas você precisa hidratar também. Meu, eu vou sair lá com 5, 6 produtos. Mas o mercado quer que você saia com isso. 5 ou 6 produtos. Esse é o interesse. O mercado, diferente de vocês, não tem interesse que você saia com um produto só. Para eles, quanto mais me venderem, melhor, né? Sim. A diferença é que foi um homem que fez um produto, não sendo machista, mas por um viés de resolver o problema de uma forma prática. Porque o homem ele é mais prático, a mulher gosta de florear, a mulher gosta de entregar o excelente, a mulher gosta de uma perfeição que o homem, ele é mais... Verdade, o homem é mais prático. É mais prático. Então a praticidade do homem, que eu acho que foi isso que deu um diferencial no produto. Que eu falei, cara, eu vou entregar tudo de uma forma só, rápida. Então isso quebrou o padrão da beleza, quebrou o padrão do mercado. Sim. Porque eu entrego algo que o mercado não entrega. Exatamente. Mas teve uma inspiração por Andréia ter salão, por exemplo, falar assim, Andréia, qual a tua dificuldade hoje no salão? E ela por isso que você teve essa ideia? Assim? A ideia foi justamente unir vários produtos num só. Então a gente pegou as maiores dores, que era o alinhamento do cabelo, porque a mulher chegava com o cabelo com a juba de leão, a reconstrução, a hidratação, o frizz. E ao longo do processo de desenvolvimento do produto, a gente passou por uma experiência muito complexa. Conta. Eu imagino um salão com 50 muito funcionários. Bem movimentado. Então, o meu tempo era bem curto, né? Sim. A minha irmã cabeleireira virou pra mim e falou assim, você precisa de umas luzes, vamos fazer hoje? Falei, vamos. Aí foi chegando cliente. Ela fez, Andréa, são 8 horas. Se você não enxaguar seu cabelo agora, eu vou embora. Aí você se vira. Nossa. Falei, não tem problema. Aí foi. Deixei mais um tempo com um monte de papel e luzes na cabeça. Minha filha foi enxaguar pra mim depois de horas. Ela fez, mãe, só tem um problema. Falei, qual? Seu cabelo está todo derretido. Então... Ela passava a mão assim, falava assim, seu cabelo cai. Elástico, Não, né? derretido mesmo. Derretido. Eu tenho vídeo. Máximo, você tem vídeo, Tenho. O passo seguinte do elástico é ele desmanchar. Desmanchar mesmo. É. Deixa ficar desmanchado. Que é o trauma de toda Aí eu mulher falei, que meu descobre. Deus. Ela fez, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar. Mulher Pra adora gente cabelo ver. comprido. Eu amo cabelo comprido. Ela também. cortou. Ela fez, não adiantou nada. Faz o seguinte. Pega aquele produto que o Ricardo está lançando e vamos passar para ver o que dá. Olha, foi ótimo o teste. Foi o melhor Eu teste. falei, isso, pega ter lá, sido filha, feito. vai lá buscar. Ela foi lá no escritório, buscou. Ela fez, mãe, eu tenho algo para te dizer. Me dá o celular. Não precisava ter cortado nada. Olha aqui, parece mágica. Eu falei, caraca, porque o produto tem tudo que o cabelo precisa. Então, em Testou minutos, entendeu? Ele reconstruiu toda a estrutura do cabelo. Poxa, que legal. E aí, pode falar. Não, eu ia perguntar o seguinte, porque como eu vou falar que é um bate-papo Por até para favor. vocês entenderem. A Lorena, que é minha amiga, ela vai assistir esse podcast e eu faço luzes, né? E eu fazia progressiva para baixar o volume e tudo mais. E uma vez ela começou a fazer luzes lá nesse salão que eu faço e eu falei assim, por que você não faz progressiva? E ela falou, não, eu vou no Dom Shampoo. Eu não sabia, não conhecia vocês. Aí eu falava, nossa, mas pode aplicar um outro produto em cabelo loiro? Porque eu sei que o de vocês podem, mas eu já tive amigas loiras que foram fazer alguns produtos por aí que depois o cabelo não deu Não é certo. compatível. E aí eu falava, não, Lorena, não pode. Ela pode, é ótimo, eu já fiz várias vezes. E Sabe como a Lorena nos conheceu? como? Ela estava com maior dor no cabelo dela. Ela estava quase sem cabelo. Jura? Sim. Então, aí ela falou, não, Simone, eu sempre faço. Aí quando ela falou, eu acreditei. E ela continuou fazendo, né? Tá bom. Aí eu falei, poxa, legal. Até pra saber como que eles chegaram aqui. Aí um outro amigo nosso, outro dia, falando do Dom Shampoo, eu fui ver, eu já seguia eles.
Ai, que Fui lá legal. conhecer o produto, gente. Maravilhoso. Eu não tive tempo de fazer. Não vou mentir, não vou florear, falar, eu fui lá e fiz. Não, ainda não fiz. Não deu tempo. Não deu tempo, porque nosso bate-papo lá demorou bastante, né? Mas essa era uma dúvida. O cabelo loiro, o cabelo escuro pode ser aplicado normalmente. Como que são cabelo esse tratamento? enrolado. Enrolado? Então, aí a André, Sem ela não que- era pra alisar? Você lembra que eu tive um problema e foi só pra tratar? Só pra tratar. Sim. Então tá. Mas explica vocês, Por vai. favor, Senão eu vou pode querer, continuar. eu vou Não, querer pode continuar, ficar por favor. falando aqui. Não, pode continuar, você. E o que nós descobrimos? Que o produto, naquela dor que eu estava naquele momento, porque nós estávamos lançando um produto, o Ricardo queria um produto para alinhar o fio. Mas o produto alinha, reconstrói, ele é pré e pós-química, então ele tem 7 funcionalidades dentro de um. Entendi. E com isso, nós fomos desenvolvendo uma forma correta de aplicar o produto. Entendi. Então, a gente tem um produto maravilhoso com inúmeras formas de aplicação. Que delícia, gente. Onde se a pessoa com caixa, ela pode usar, que não vai tirar o cacho. Ou se ela quiser tirar o cacho, ela Também também tira pode o tirar o cacho. cacho. Então a escolha é da pessoa. Se ela quiser abrir o cacho, só abre o cacho. Caramba. Então ele serve para... Depende da forma como vai finalizar o último passo que vai resolver como vai ficar o cabelo dela. Ela chega com a dor e fala assim, eu quero isso. Aí a gente entrega. Porque o produto ele não altera a estrutura química do cabelo. Isso é muito importante. Então, se ela parar de usar, Cê- passado 30 lavagens, o cabelo dela volta a ficar ao normal. Já patentearam isso? Sim, eu acho legal você contar como nós fizemos o formato de franquia. É. Muito legal. Essa ia ser a minha próxima porque- pergunta. Ah, desculpa. Não, né? Eu imagina. Abusada já passando na frente. Não, eu ia perguntar mais, foi bom que você me lembrou, né? Porque vocês até aí, nesse episódio, vocês estavam com o salão normal. Testando um produto. Testando o lembra? produto. Aí depois, quando você falou, opa, a partir de hoje eu não quero mais ser salão, vou trabalhar só com Dom Shampoo e vou mudar tudo pra entender como Foi foi. 1 ano e 3 meses de desenvolvimento até lançar o produto. Tá, até ela usar no cabelo dela. Foram mais de 1000 testes. É porque, na realidade, Caramba. as pessoas vão no salão, mas não sabem. A não ser que ela vai específico. Eu quero fazer uma hidratação, uma reconstrução daquela marca, Uhum. né? Específica, né? Específica, ela foi buscar aquilo. Mas a maioria das vezes, a cliente chega no salão, ai, meu cabelo está com isso. E quem decide o que vai usar É é, o a cabeleireira. Você não quer nem saber. Você quer o cabelo transformado. Exatamente. Certo? Um cabelo alinhado, legal, bonito. E muitas vezes você era obrigada a ficar indo várias vezes, porque nada Vem nem resolve. pacote, né? Isso. Fazem te, olha, eu vou te vender aqui um procedimento. A gente mas você também tem que vir vende 5 pacote, mas é um vezes. pacote muito verdadeiro. Ah, tenho certeza. Muito verdadeiro. A gente entrega tudo com muita verdade e muita transparência com o cliente. Isso é Em, importante. em tudo. Muito transparente. Depois de 1 ano e 3 meses desenvolvendo, lançamos o produto. E detalhe, eu tenho que. Desculpa. Vai. pode- Sabe como ele desenvolveu? Ele não perguntava a minha opinião em nada. Lá tinha 50, um monte de gente, imagina um salão lindo, maravilhoso, cheio de gente fazendo unha. Ele chegava e falava assim: Andréa, não fala agora, porque senão elas vão te ouvir, eu não quero. O que você achou disso, dessa cor, dessa caixa? Cada hora era uma coisa, Era desse pesquisa, cheiro. né? Sim, o Ele tempo fazia a todo. pesquisa dele. O tempo todo. Pesquisa de validação. O tempo todo. Então foi algo feito com muito amor e com várias pessoas dando palpite. Mas tá dando, certo, né? que era pra elas, né? De novo, eu Elas. volto a falar para o empreendedor. Boa, Tira teu ego. é isso. Tenha humildade de ouvir crítica e ouvir as pessoas. Nem sempre o que você quer é o melhor para o seu negócio ou para o seu produto. Fala com o seu público-alvo. Fala com quem te ouve. Fala com quem vai comprar. É, E foi o que eu fazia. Eu pegava certíssimo. 10 frascos diferentes e colocava para escolher. 10 rótulos diferentes. 10 caixas diferentes. Maravilha. E isso a gente experimentando o produto no cabelo. Tem algo aqui, a gente já falava assim, tem alguma. O que vocês têm aí de melhor? Eu falava, tem um produto aqui que vocês vão amar. Vou colocar e depois vocês me contam. E muita gente, a gente falava assim, dá pra você voltar semana que vem pra gente ver como fica? Ou a pessoa já tinha a unha marcada ou escova marcada, pra gente ir acompanhando a evolução do cabelo da pessoa.
Vocês acompanharam de perto. Tudo. E uma história bacana que a irmã dela tinha um cabelo que nada dava certo. Loira também não? Loira, lógico. Então, o cabelo da irmã dela As loiras aí, ó. não passava daqui. E era um Curtinho. cabelo difícil. Um cabelo que não tinha brilho, não tinha estrutura. Ponta tudo mastigada. E só usando As melhores as marcas. melhores marcas, lembra disso? E não vamos nem citar, Né? né? Não. Mas usando as melhores marcas. Um fornecedor nosso, que era amigo nosso, entrou no salão, olhou pro cabelo dela e fez assim: o que você passou no cabelo? Que seu cabelo tá bom. Nossa. Na hora que ele entrou, Ele é cabeleireiro. aí ela fez assim: é um produto que o Ricardo tá desenvolvendo. Ela fez que produto? Ele fez que produto? Ela fez, é um produto aí que eu nem sei o que é. Só passei. E deu Aí certo. ele fez assim: eles vão ficar milionários. Me dá um pouquinho pra levar pra minha sogra, lembra? E Jura? ele era dono de uma marca. É, sim. E então foram esses feedbacks que foram ocorrendo que a gente foi validando o produto. Tô no caminho certo. Foi dando certo. Aí nós Exato. lançamos, ficamos 3 meses trabalhando com perfumarias, mas a gente não tinha mídia, então não vendia. Uhum. Diferente de hoje em dia também, né? E também eu acho que tudo tem um pouco de. Uns chamam sorte, eu chamo de Deus, né? Tem o tempo pra O tudo. telefone tocava e uma grande marca de perfumaria queria falar com ele. Mas toda vez que essa pessoa ligava, nunca ninguém atendia. Ou não atendia, ou tentava transferir para o escritório dele. E não ia. Ele não ia. Aí ele falava assim: como que vocês não conseguem transferir a ligação que eu estou esperando há um tempão? Essa é a ligação, tipo, da nossa vida. Ele Nada não por atendeu. acaso. E aí a gente seguiu outro caminho, e no dia que eu consegui falar com ele, eu falei assim: olha, obrigado, eu agradeço sua ligação, mas eu não quero mais entrar na sua operação. Porque aí você já sabia que teu produto era bom. Aí ele falou assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe quantas marcas tem em cima da minha mesa, me implorando, e eu tô te ligando tem mais de mês e você não me atende? Eu falei: Não "Sei, duvido, né? eu acredito, eu te respeito. E era para mim, no momento que eu estava, seria uma honra entrar na sua operação. Mas hoje faz mais sentido para nós seguir sem vocês. Muito obrigado." Tá certo. E ele, muito bravo, desligou o telefone. Mas é assim que as coisas começam, Sim. né? Porque você é uma renúncia que você tem que fazer, você apostou, você sabe da qualidade, e por esse motivo vocês Sim. estão aqui hoje. Sim, sim. E aí, a partir desse momento que vocês, voltando no assunto da franqueadora, Sim. qual foi o momento que vocês falaram assim, eu vou fechar o salão e a gente vai fazer agora só Dom Shampoo? Foi- Essa transição, digamos assim. Foi um insight que eu tive, que eu descobri. Uma pessoa me mostrou que ela estava trabalhando com uma franquia, prestando serviço para uma franquia, e a franquia tinha vendido 300 unidades em questão de um ano e meio. Tá. Aí eu olhei aquilo e falei: mas me explica mais um pouquinho. Que época foi, Ricardo? Foi 2017. pandemia? Antes da pandemia, tá. Final de 2017. Tá. Meio de 2017 para final de 2017. Aí eu olhei e falei assim: mas como isso? Vender 300 lojas num ano e meio? Para mim não cabia na minha... Aí ela explicou, mostrou alguns manuais, que eles eram fornecedores. Uhum. Aí eu falei: tá bom, obrigado. E essa marca não tem produto, né? Não, 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 é uma- tem é nada uma a ver. dentista. É de dente, tá? Ah, de dente. tá. Sim. É dentista. E aí eu olhei aquilo e falei: cara, é uma opção. O que eu entendia de franquia? Nada. Nada. Novidade, mas todo mundo que começa de algum jeito, O né? que eu fiz? Debrucei no estudo. Pra Pra estudar variar. sobre franquia. Tudo que eu quero fazer em alta performance. Porque ele eu não vou me estudar. conhecia ainda, viu, gente? E aí fui entender o que era franquia, Uhum. fui estudar como fazer uma franquia e comecei a modelar. E aí Deus é bom demais que foi colocando pessoas na minha vida. E um amigo meu, que não era para estar no meu escritório, estava no meu escritório, olhou meu projeto de montar, era para montar, e na época não era loja, era quiosque. Nossa, que ótimo. Sim, é. nós começamos. E aí ele falou: o que é isso? Eu falei: cara, é um quiosque que eu tô vendo para montar. Aí ele falou: mas me explica mais um pouquinho. Que é isso? Eu falei: cara, é um quiosque que eu tô vendo para montar. E aí ele falou: o que é isso? Eu falei: cara, é um quiosque que eu tô vendo para montar.
Ele fez, quanto custa? Eu falei, tanto. Ele fez, eu entro com você. Eu Olha que compro de legal. você. E aí nós montamos. Não, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais no quiosque. Porque tá, agora a gente tá falando hoje que existe uma operação de loja. E agora imagina como foi trabalhar com quiosque. Quantos metros tinha? 12. 12 metros. 4x3. Água, esgoto, pia, como que é? Explica. Não, porque uma coisa ele falar, abriga Vocês querem saber mesmo? Vamos Vocês querem entrar no saber? detalhe. Vamos. Queremos. Fale. Imagina que eu desenvolvi um galão de 300 litros, que ele ficava dentro de uma caixa, rodeado por TV, Mas Meu lindo, o quiosque era Deus. lindo, tá? com uma bomba pressostática, que toda vez que você abria a torneira, ligava a bomba, puxava a água, soltava a água, e tinha outro galão embaixo Pra para descartar. descartar a água. E esse galão tinha que ser só de 20 litros. Só. Que cabia só água de 2 cabelos. Então, se lavasse muito cabelo, vazava pelo quiosque, vazava Nossa. pelo shopping. Tudo é lindo, né, gente? Então o balcão Quem tá do era... outro lado, tudo é lindo, E né? no shopping, no meio do shopping, tem que ser tudo lindo. Lembra disso? Senão E é outro multa. Senão é detalhe. multa. Tipo, não pode, em horário de trabalho, você sair com... Não, Como com que carrinho. fazia? Tinha um Então, tinha que balcão abastecer. gigante. Conta. Então, eu desenvolvi um balcão. Porque assim, nessa época foi uma época que a gente quebrou. A gente perdeu tudo. Né? Vamos ver o outro lado também, Sim. né? Então, eu não tinha ninguém para desenvolver o projeto de arquitetura. Eu não tinha engenheiro. Eu não tinha arquiteto. Eu não tinha nada. Então, eu desenvolvi tudo. Então, a gente tinha 2 salas comerciais Uhum. e eu desenvolvi o quiosque dentro dessa sala. Caramba. E aí eu fui testando tudo que precisava testar o quiosque dentro dessas 2 salas comerciais. Só que eu testava, eu tinha que desmontar, que depois a André tinha que atender o pessoal que fazia dom. É porque lembra que a gente vendia produto? Então a gente tinha que Sim. demonstrar para os vendedores sair vendendo. Sim. E aí nós montamos, e aí corrige. E aí tinha uma coisa muito legal, né? Porque chegava a arquiteta lá no quiosque e falava assim, nossa, quem foi o arquiteto que desenvolveu isso? Arquiteto Ricardo. Aí eu. Não, né? Porque foi uma operação bonita, foi uma operação Legal, né? coesa, foi bem bacana. E do quiosque eu fui começar a desenvolver os materiais técnicos, né? Que uma franquia precisa. Sim. Circular de oferta, contratos, manuais. E tudo que a gente fazia ali, né? Tem que, Sim. lembra que é uma franquia, então Sim. desde vender produto até fazer o cabelo é tudo. E aí as franquia. pessoas falam assim, poxa, eu quero um desse. Em paralelo, a gente tinha uma pessoa que já vendia o nosso produto em Ribeirão Preto. E aí a gente ia vendendo em São Paulo e ela em Ribeirão. Aí a gente montou um espaço, ela montou um espaço. Aí ela foi replicando, aí ela foi crescendo, ela começou a fazer na casa das pessoas, ela alugou uma sala. Ah, foi diferente lá o Foi. processo, né? E aí ela foi para uma sala fechada. Numa sala fechada, ela alugou uma casa. Aí veio a pandemia. Aí na casa, era um bairro residencial, ela não poderia operar. Não. Aí ela foi pro shopping, ela foi pro mercado, ela foi para dentro do Extra. Aí do Extra, convidaram ela para ir pro Ribeirão Shopping. Ah, é um shopping. excelente shopping. Aí do Ribeirão Shopping convidaram ela a ir pro Santa Úrsula. E hoje ela tem 2 unidades nossas. Que legal. Isso, nossa primeira franqueada, ela começou assim, junto com a gente, com acertos, com erros, com correções. Ela e o marido dela. Ela e o marido dela. Primeira franqueada de lá, então. É. E aí foram acontecendo outras unidades que... E aí nós trouxemos um gerente, um diretor de operações do McDonald's para modelar nosso negócio. Legal. Entendeu? E transformar ele realmente num modelo para franquear. Isso. Então, nessa época, esse diretor ele tinha acabado de sair do McDonald's. Uhum. E aí ele falou, eu toco esse projeto para você. Só que eu falei a grande pergunta, né? Quanto vai custar? Eu não tinha dinheiro. Ele fez, Ricardo, não vai custar nada não. Nossa. Um dia, quando você tiver maior, se você tiver grande, eu só quero que você me venda uma operação a preço de custo. Olha que legal. Isso passou. Só para fechar essa história. O ano passado, ele montou uma operação, ele queria montar uma operação no West Plaza de estética.
No West Plaza? Sim. Onde tem hoje É. a Sim, a unidade nossa unidade de de vocês. conceito. Sim. E Tá. aí ele pediu ajuda. E eu abri minha porta para ele para dar todo o suporte que ele precisar. Poxa, que legal. Então, a gente não sabe quando a gente vai retribuir um favor. Não, é isso. Acho que tudo conspira para, né? Sim. Tem que ser, vai ser. E eles foram de grande importância para entender um conceito de franquia que o McDonald's tem, de processos, procedimentos, protocolos. Então, isso para mim foi... Eu tenho mais de vida hoje de experiência em franquia. É todo esse know-how que eles conseguiram, só em conversas, passar tudo que eles fazem lá e o quanto isso foi importante para a gente desenvolver tudo que a gente precisava desenvolver. Com certeza. E hoje vocês têm, além de Ribeirão, West Plaza, Hoje a gente tem em São Paulo. São Paulo. São Paulo nós temos em Shopping West Plaza, Hum. Vila Leopoldina Rua, na Carlos Rua. Weber, Tá. Shopping Vila Olímpia, Shopping Vila Olímpia, Ribeirão Shopping, Ribeirão, Santa Úrsula. Ribeirão Araxá. e Araxá, Poxa, Minas Gerais. que legal. E agora a gente começou a expansão. Então pensa que a gente veio validando tudo. E há um mês atrás nós contratamos um head comercial para começar a expansão. Contratamos um gestor de tráfego. A gente começou a testar agora a expansão, porque era uma empresa que não tinha comercial. Entendi. Porque a gente entendia que não era a hora ainda, porque a Que gente, expande. eu vejo muitas empresas dando um passo maior que a perna. Eu até quero fazer uma outra pergunta para vocês, depois se eu te cortar, você volta. Até vocês falaram agora sobre essa questão de expansão, e eu quero que vocês expliquem um pouco para quem está em casa a diferença do salão de vocês para um salão comum. Porque eu, investidor, quero abrir um Dom Shampoo e não quero abrir um salão comum. E aí vocês podem falar daqueles diferenciais que a gente já sabe. Se tem corte, não tem química, não tem menos funcionário. Quais as vantagens, assim, eu acho muito importante a gente falar para deixar mais claro a diferença do modelo de negócio de vocês hoje como franqueadora, né? Nessa questão, eu acho que é muito importante para quem está em casa entender essa diferença. Sim, com certeza. Eu sempre falo que quando nós queremos procurar algo específico, eu quero fazer minhas unhas, eu vou em lugar específico para fazer as unhas. É. Eu quero fazer a sobrancelha, eu vou em lugar específico para fazer a sobrancelha. E hoje você quer arrumar os cabelos, deixar hidratado, lindo, com efeito escova, você vai numa loja Dom especializada em tratamentos e escovação. Então, essa é toda a diferença. Lá não tem unha, lá não tem nada. Só tratamentos e escovação. Então, nós temos a obrigação de ser muito bons no que fazemos. E pelo que eu ouço, são. Muito bons. Não tem, porque lá só tem especialista. Todas as nossas terapeutas são treinadas, capacitadas para fazer o serviço. E eu, com um olhar também de fora do mercado de salão, Uhum. eu quis montar uma operação sem vícios de salão. Isso é importante. Então, quais são os vícios de salão? A gente via muito com qual roupa você chega, o seu preço é diferente. No salão. Isso é péssimo. Né? Mas tem, né? Tem. Não vamos sabe que mentir, né? tem. Eu venho do salão, eu sei Ou como demora funciona. demais para fazer o Sim. serviço, para poder talvez valorizar mais. E a mulherada também, né? hoje em dia detesta salão. Não querem ir Mudou, no tudo salão. mudou muito, o mundo né? mudou, né? Outra, o valor do teu cabelo, ele é baseado na quantidade de cabelo, na quantidade de tamanho. Ele achava isso um absurdo. Mas é É um absurdo. tamanho. Ó, Então- para seu cabelo, a escova, até a lavagem era um preço diferente. Sim. Né? Então, esses vícios lá na Dom não existem. Porque é um valor único para todo tipo de cabelo. Perfeito. E eu, como Você- cabeleireira cheia de vício, eu tive que... Falava assim, mas como? Ele falava assim, você vai sentar aqui e vai me explicar por que esse cabelo é um valor e esse cabelo é outro valor. E você Eu não falava conseguia? Assim, Não sei. não, lógico que eu conseguia. Cheia de argumentos. Não tinha argumentos? Imagina! Esse cabelo tem mais cabelo do que esse gasta mais tempo. Ele fez, tá. Qual é a média do valor? Qual é a média do produto? Aí ele resolveu mudar todo o conceito, por isso que é uma loja, não é um salão, entendeu? Entendi. Então, toalhas descartáveis. Então, a gente não reutiliza a toalha. Olha, Então, isso tem dois fatores. Uhum. A parte do meio ambiente, né? A parte do importante frisar isso. social.
Higiene. SG. Ih, travou. Social, governança. Ecológico. ESG. SG. Então, nossas toalhas, elas são biodegradáveis. Então, você não precisa lavar para ficar usando detergente. Poxa, que legal. E não passa contaminação. Porque as toalhas que são reutilizáveis, elas precisam passar por um processo de alta temperatura que quase salão nenhum tem. Gente, A imagina, não eu ser vejo que tem muito mande salão que leva lavar. para casa. Sim, Mas ultimamente. não tira. Tira. Então, aí existe uma contaminação muito grande entre cabelos por causa disso. Então, são esses vícios que a gente resolveu tirar. O espelho em formato de camarim, para você se sentir uma atriz. O lavatório que é deitado. É você- uma delícia, eu vi. Eu não testei, fiquei mais de vontade, mas eu vi que é deitado. Já era deitado lá. no quiosque. Já era? Já era. Meu Deus. E o café expresso, entendeu? Todo um cuidado Tem que os a gente mimos, tem, né? entendeu? Sempre que tem 2, 3 meninas para fazer seu cabelo, então, para adiantar, para acelerar, para você sair mais rápido. Quanto tempo leva mais ou menos? Meu cabelo, por exemplo, chegando do momento que eu cheguei até eu sair. Para Tempo você de. fazer um dom, mais ou menos 1h30? Eu menos. sempre falo de 1h30, porque aí você fica tranquila. Você fala assim, nossa, eu vou me programar de ficar 1h30 aqui dentro, mas pode ser um pouco antes, entendeu? Mas para você ficar tranquila, eu te dou um tempo de 1h30. Uma outra pergunta, né? A gente sabe que hoje mão de obra, profissionais, tá muito difícil. Isso não em qualquer mercado que a gente acompanha. E como que é hoje o treinamento, especificamente do Dom? Digamos que eu quero abrir uma franquia, né? E aí a preocupação, a primeira coisa que vão me perguntar, né? Simone, e os profissionais para trabalhar? Colaborador, como você acha? Então, aí é outra coisa que eu quero que vocês esclareçam. E não me deixe esquecer, gente, que eu falo que minha memória não tá boa. Outra coisa. O salão comum, ele tem aquela questão de comissão e desconta aquilo, desconta, um monte de coisa, né? E muda tudo do projeto que vocês têm atualmente. Como que funciona também essa diferença? Até para quem quer investir, saber que é mais tranquilo investir no negócio de vocês. Tirando os vícios de salão, as Tirando os pessoas vícios de salão? perguntam por que vocês não têm manicure? Porque a manicure, o cliente ele fica fiel à manicure. Ele não fica fiel à operação, É à verdade. marca. E se a manicure troca de salão, você perde o cliente que você Vai todo mundo conquistou. embora. Então, a nossa Verdade. operação não tem nenhum serviço onde o cliente fica fidelizado ao colaborador. Então, nós não teremos nenhum serviço onde seja obrigado a ter uma mão de obra criativa. Entendi. Ele vai ser Lembra? fiel ao Dom Shampoo. Sim, lembra que lá nós temos produtos de excelente qualidade para fazer da nossa escovação da nossa marca, tudo da nossa Só marca. da marca de vocês. E não vai encontrar produto em outro lugar, a não ser na nossa loja. Ou franquia, entendeu? Ou né? franquia. Tá Porque o que certo. acontece? Você vai no salão lavar um cabelo para fazer uma escova, eles normalmente usam um shampoo de lavatório de baixa qualidade, que destrói seu cabelo. Então, nós Detergente, né? O famoso Detergente. detergente, falam. Então a gente usa o shampoo que você leva para casa, é o mesmo shampoo que a gente lava seu cabelo. Por isso que a nossa escova sai com uma melhor qualidade. Entendi. Porque nós colocamos produto de alta qualidade para fazer uma escova. Entendeu? Então, voltando para a parte de colaborador, nós treinamos e capacitamos e temos uma metodologia que eu não posso abrir Não. aqui. Não mesmo, claro de que jeito não. nenhum. Mas onde a gente consegue manter uma equipe sadia, porque salão trabalha só com comissão, a gente trabalha com CLT, trabalha com salário fixo. Isso não é problema, premiação, mas a metodologia que a gente tem para manter uma equipe, aí é uma metodologia própria, que eu que desenvolvi. Ele desenvolveu também o método de onde você procura os colaboradores. Então, quando você compra uma Franquia? unidade nossa, você vai com todo correto. Onde você vai procurar, o que você vai fazer, vai passar dentro da nossa unidade para se capacitar. Tem todo um... Qual o tamanho de loja hoje que vocês acham um tamanho necessário? Lembra que nós saímos de 12 metros, né? Porque isso Lembro. ele nem contou Pois a é. metragem que nós estamos hoje, né? Hoje nossa Hoje- loja da Dom tem 100 metros quadrados. Bastante. A gente ficou olhando pra frente, assim, porque é bem em frente, onde eram os 12 metros, a gente fala, a gente era ali. Como, e as clientes né? também. Gente, a gente era ali. Então, É muito e legal isso. O quiosque foi muito bacana para a gente entender também quem era o nosso público. Sim. Porque a gente acreditava que a gente atendia um BC. E quem é o público de vocês? É um B+,
bem que mais. sobe pro A, que desce pro B e atende também o C. Na pelo verdade, valor. qualquer mulher que queira cuidar do cabelo. Eu acho que, na realidade, é quem gosta de qualidade. Entendeu? Quem gosta de quer qualidade, quem está Mas- procurando respeito com o fio, Odeia. com o tempo. Mas pensa, a gente que é mulher. Qual mulher não quer isso? Sim, mas, gente, vocês Né? imaginam por uma pessoa sentada dentro de um quiosque, no meio do shopping, fazendo cabelo, ficando desarrumada? É. Vocês têm noção do que é isso? Eu iria bem longe se eu tivesse um paquera naquele lugar, eu não iria, Aí, né? Porque ele ia você correr, consegue ele ia correr. entender? Então, e nós começamos a entender isso quando veio a pandemia, que nós fomos começar a fazer o cabelo na casa das pessoas. Porque a gente não podia parar, então a pessoa ligava, a gente ia na casa das pessoas fazer o cabelo. E olha como era necessário. Mesmo assim, o pessoal queria Sim, fazer, queria. né? Ninguém quer ficar E, sem na um ca- cabelo e desarmado, né? quando a gente começou a fazer esse trabalho, nós começamos a entrar em apartamento de 20 milhões, de 30 milhões, Aí você casa descobriu. de 10, 15 milhões. Aí eu falei, pera lá. Não, gente famosa. Então, agora eu gente muito descobri. famosa que eu chegava lá e Gente falava assim, famosa. Jesus, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Entendeu? Era a mãe da pessoa. Eu falava, meu Deus. Era a mãe, a legal. irmã, era o filho. Então a gente tem várias pessoas lá, tem umas 10 pessoas hoje que são parentes de famosos que a gente. Ou pessoas de grandes empresários que têm muito dinheiro. E aí eu olhei e falei, pera lá, meu público não é o que eu imaginava. Então não é mesmo. Refaz a rota. Entendeu? Corrige. Aí foi quando a gente começou a olhar para a loja. Mas a gente estava se levantando, lembra que a gente falou que estava sem Sim. grana? Nós estávamos se levantando Eles ainda. falaram que quebraram, né? Sim. E não tinha dinheiro para montar loja. Veio a pandemia, o shopping vira e fala, você tem que ir para a loja. Shopping é ótimo. Aí eu falo, o que eu falo shopping? Eu falo, não, eu não quero, vou ficar aqui. Passa 15 dias, o shopping manda. A o famosa distrato. cartinha do distrato, porque quiosque, o prazo é diferente de loja, né, Ricardo? E ele, bem corajoso, conta. Não, você tem que ter humildade. Você tem que ter humildade. Mas tem que ter, a gente que é empresário, que trabalha, Você tem. que ter. E aí eu bati na porta do shopping e falei, tá, deixa eu ver a loja que você tem. E era uma loja que era bem na frente do nosso quiosque. E a loja já estava com teto, com ar-condicionado, com piso, com vitrine. Praticamente pronta, É né? linda a loja. Eu Loja dos precisei só sonhos. fazer Que é a que vocês estão hidráulica. hoje. Não, Não, era outra? Era outra. Era uma loja pequena, de 50 metros. Ah, era de 50, tá. E aí foi praticamente entrar, fazer a hidráulica, fazer alguns detalhes, ajustes e entrar. Então, o homem lá de cima sabe o que Sabe faz. tudo. E aí foi a virada de chave, porque o faturamento dobrou, a quantidade de colaborador dobrou. Tem quantos colaboradores hoje? Hoje uma loja opera com 6 colaboradores. Com 6, tá. Mas hoje nossa loja opera com 9. Entendi. Entendeu? Número É. bom. sim. Entendeu? Então, foi muito bacana essa transição, porque a gente aprendeu a trabalhar com loja. Ribeirão Preto já era loja, já começou a aparecer já outras oportunidades de loja. Deixa eu voltar nesse ponto. Você falou de Ribeirão. E assim, para ser um investidor da Dom Shampoo, tem que ser cabeleireira igual ela? Eu não entendo nada de cabelo, mas eu quero investir no Dom Shampoo. Pode? Como Pode. que funciona? Essa moça lá Pode, de Ribeirão, deve. ela era cabeleireira? Não, Não. Ela era nenhuma tá. das nossas franqueadas são cabeleireiras. Mandar Tem um link pra advogada, ela pra assistir. veterinária, entendeu? Não, menos cabeleireira. menos Cabeleireira sou eu. Não, é ótimo, Sim. porque eu também já pensei em montar algo, mas Aí. eu acho que tinha que ter essas... Sim. E a gente Esse deixa bem conhecimento. Nossa mais claro. nova franqueada, ela é formada em relações exteriores, Tudo a ver, relações internacionais. eu sei. Tudo a ver, né? Ela veio, o nosso perfil hoje é uma mulher que está com burnout, uma mulher que quer sair do corporativo, uma mulher que é um tempo de vida melhor para ela, que ela consegue conciliar família e negócios. Então, hoje, que nem entrou a nossa franqueada agora, do Shopping Vila Olímpia, que nós trocamos, Uhum. e ela é esse perfil, que é a mulher que ela quer o melhor para ela, que ela entende que ela pode entregar mais, que ela pode entregar o extraordinário, mas ela não... Ela entrega para o outro, ela entrega para um corporativo hoje. E ela entende que ela já está ficando com seus 40 anos, o mercado já vai cuspir ela, É sempre assim. entendeu? Então ela entende que ela precisa achar o seu caminho, senão o caminho vai achar ela. Eu observo bastante que nesse mundo
negócios de franquia, o pessoal, quando se aposenta ali perto dos 50, eles começam realmente a buscar algo para investir, né? Sim. E a gente vê isso, não só a mulher, mas o homem também. Sim. sim. O homem também. Eles ficam assim, nossa, vou me aposentar, o que é que eu vou fazer? Como é investidor, pode ser homem, pode ser mulher. Né? Pode. Você que está em casa quer investir, não, né? A gente fala da mulher, mas quer investir é quem quer ganhar dinheiro. Né? Com um modelo de negócio que, pelo que a gente está falando, é bem mais Só fácil. precisa fazer a gestão. A gestão é uma gestão fácil, é uma gestão que a gente tem um RP e um frente de loja muito robusto. Você que tem um faz- sistema próprio. Não é próprio, é um sistema de mercado que a gente utiliza. A gente utiliza 2 sistemas de mercado, um que é especializado para franquia e outro especializado para salão. Então são 2 softwares nichados para o que eu preciso. E agora, como eu gosto de estudar, Novidade. tá vindo a IA aí agora, né? Então a gente vai automatizar muita coisa, vai automatizar agendamento, atendimento, vai automatizar treinamentos, Poxa, legal. quizzes, vai automatizar também a parte de gestão, onde eu estou fazendo um prompt, né? Uma IA nossa, onde ele vai você vai subir todos os relatórios, ele vai entregar todos os KPIs e os seus OKRs que você vai ter que fazer para melhorar a sua loja no mês que vem. Nossa, que legal. Isso É, é isso é muito ótimo. bacana. Entendeu? Gente, eu sou do comercial. Eu não sou a melhor pessoa que eu vou falar que eu sei lidar com isso, não. Mas eu sei que isso é super necessário para você administrar muito bem, tanto a franqueadora quanto a franquia. Sim. Né? E vocês têm um projeto de abrir quantas unidades? Não vamos falar em 2025, mas até 2026. Vamos pôr uma data e outra pergunta junto. Que região? Porque, vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Nossa, quando vem tudo junto, né? Tem hora que falha. O produto é entregue em cada loja, Sim. né? Então, vocês têm que pensar em abrir unidades, fazer a entrega do produto. Como que vocês... Qual que é essa... É bacana porque, assim, eu gosto muito de entender os cases das grandes marcas. Uhum. Então, eu estudo e analiso o case das grandes marcas para eu não ter que bater cabeça. Então, eu fiz uma viabilidade financeira, viabilidade de logística, viabilidade estratégica, viabilidade de expansão. Então, onde eu não preciso bater cabeça para desenvolver algo que já existe. Então, vou dar um exemplo. Ricardo, onde você vai montar uma franquia? Meu público é um B+. Uhum. É eu entrar na LLM, no ChatGPT, o Grok, ou qualquer IA que você queira, você buscar naquela cidade O público, o bairro, a onde região. estão as marcas público B+. Eu já tenho listado as marcas público B+. Perfeito. Então eu tenho via Google, via software, via IA, onde essas marcas estão conectadas. Existe o Geofusions, Sim, né? né? Que eles já te dão mais ou menos a região e a classe social, Sim. de adolescente até Tudo, idoso, você Sim. tem tudo. Então, hoje, você tem a IA para te ajudar muito, você tem o Geofusion para te ajudar, o Econodata também. Então, você faz através disso. Então, você não precisa fazer uma pesquisa, reinventar a roda. Outra coisa, né? Se eu te cortar, você lembra de voltar depois? Sim. Porque é uma coisa que é interessante dizer. Tem marcas e marcas, né? Vocês é um produto de destino. Quando a gente fala, às vezes, de uma cafeteria em algum lugar, produto passagem. O cliente está lá, está passando, quero tomar um café, comer, né? Se voltar ou não. Vocês não. Pelo que a gente até conversou naquele dia, hoje você virou uma... Que a pessoa vai até você. Como é que chama, gente? Loja âncora. Âncora, Sim. nossa, né? Eu falei que meu cérebro não estava bom, né? Isso. Então, necessariamente, não precisa ser em shopping, né? Porque hoje a gente falou do Vila Olímpia, falamos da Vila Leopoldina, que é rua, Ribeirão, os dois estão em shopping, vocês estão em shopping, mas não necessariamente tem que ser um shopping. É bacana você falar isso, porque assim, a gente passou o case do Santa Úrsula, que eles vieram lá, analisaram e falaram, nós queremos sua operação dentro do Santa Úrsula. Eu falei, mas por quê? Porque vocês são um fator gerador de cliente. E é muito gostoso. Nós somos pequenininhos ainda por enquanto. Ainda. Eu receber toda semana uma ligação
de um shopping falando, eu quero você aqui dentro da minha operação. Gente, mas a Lorena tava conversando com ela, a gente quer aqui, a gente quer vocês na Zona Oeste, porque hoje se eu for fazer o meu, eu tenho que ir lá pra... É Zona Oeste também, tá, gente? Mas é longe. São Paulo é muito grande, né? Então, eles entendem hoje, eles já estão começando a entender que eu trago um público que gasta, um público, eu coloco ele toda semana ou 2 vezes por semana dentro do shopping. Não, Ricardo, paga estacionamento, vai tomar um café, aproveita, passa numa loja, compra uma roupa, daqui a um mês eu tô lá de A 2 pessoa meses passa o lá, não. produto e vai ganhar tempo passeando pelo shopping, gente. Eu sou dessas, tá? Eu tô sou tão acelerada que eu ia passar... Gente, Lembra vou que nós aproveitar temos fazer uma reunião lembra, ali com o pessoal. lembra que nós temos um método. Então ela pode ir para qualquer lugar com o produto no cabelo. Perfeito. Então, Que ela vai perfeita. sobre a expansão, o planejamento nosso é em 3 a 5 anos, 700 lojas. Uau! Dentro do Brasil, nós já tivemos mais de 15 pedidos para fora do país. Dá para levar o produto pra fora? Dá, pra porque fazer? o produto ele já é modelado e desenvolvido. Quando eu desenvolvi ele em 2015, eu já fundamentei ele dentro do FDA e dentro da comunidade europeia. E importante falar que também tem registro da Anvisa, Sim, né? todos os produtos Tá, são só para registrados você que está em casa pela Anvisa. saber que é um produto autorizado, que fala Regulamentado regulamentado pela Anvisa. Qualquer E- pessoa pode usar, criança, gestante. É, eu ia perguntar isso, Sim. gestante pode? Sim, Tem uma gestante. idade mínima? Não, sentou na cadeira. Pode. Nossa neta usou esses dias, Tem um do ano e 8 cabelo, meses. tem do cabelo. Nossa neta tem 1 ano e 8 meses. A minha filha, eu vou passar o dom nela, eu vou passar o dom dela. Eu falei, passa, filha, isso. Ela tá Então- se achando. Então, e aí é o que eu falo, é aprendendo sempre, né? Uhum. E eu estava com um grande amigo essa semana passada. Ele é um advogado tributarista, um dos maiores advogados tributaristas do Brasil. E ele passou a tarde comigo batendo papo a semana passada. E ele falou, e eu falei, olha, eu tive uma operação para fora do país. E eu falei, não, ele fez, tira essa crença dentro de você. Por que não, né? Se a pessoa quer, ela que pague para ter todo o desenvolvimento estratégico para você levar até ela. Se ela pagar, você monta. É, porque tem hoje a questão de você abrir um master franqueado. A pessoa ter Sim. um estoque, ser distribuidor no local, tem Sim. tudo Eu acho que ele ia isso, falar né? isso agora, né? Você ia Com falar a isso? estratégia. E foi o que ele falou, se a pessoa tiver... se ela- Inclusive no Brasil. Sim. Se der para Sim. entregar, Sim. tem um master no Brasil. Aqui no Brasil, a ideia é ter franqueados regionais. Uhum, Então, o meu sonho é ter um franqueado regional por estado. entendi. E eu não quero comer meu pão sozinho. Eu quero Então, dividir. Quem começar com a gente já fica sabendo que vai começar já pensando em várias unidades. É, então. Porque- Eu nem sei quem que vai começar. Então, Torcendo que seja eu, gente. Vou ser cara de pau. então a gente tem essa ideia de descentralizar, porque centralizado nada funciona. Então, descentralizar para as Exato. unidades, para as grandes... para o pool da região. Mas vou te dar um exemplo. Eu trouxe outro dia uma pessoa aqui que ela trabalhou também no McDonald's, trabalhou na Subway. E quando a Subway mais cresceu foi quando ela fez exatamente isso. Ela separou a expansão, separou não, ela colocou regionais, fez uma expansão muito bem feita, tinha aquela pessoa responsável, então o cuidado era outro, é diferente, né? E vem aquela questão também, vai ter o frete, se você compra o produto para você levar, você tem que ter ciência que tem o frete, você vai ter que repassar. Sim. Vocês pensam nisso? O produto é tabelado de uma unidade para outra, por exemplo, Vila Olímpia, Oeste e Ribeirão. O valor é o mesmo em qualquer lugar que eu for? O Dom Shampoo ele é tabelado a nível... Ele será tabelado a nível Brasil. Tá, Outros serviços vai depender da região. tá. Conforme também. Isso eu tirei da onde? Do McDonald's. Uhum. Entendeu? O McDonald's, as lojas próprias são sempre mais baratas do que a loja franqueada. Vocês nunca repararam, mas tem diferença de centavos. Nunca reparei. Centavos a gente acaba não reparando. Mas em quantos milhões de centavos entram no mês, Quantos né? hambúrgueres. Entendeu? Verdade. Então, tudo isso é que eu vou testando e vou analisando do que vai acontecendo. Eu tive com o pessoal da Lila Estética na parte financeira. Eu tive com o pessoal da Espaço Laser na parte de tecnologia. Poxa, legal. Então, eu vou conversando e vou extraindo para todo o conhecimento para construir a Dom. Vocês hoje, o contrato de vocês de franquia são quantos anos? 5? 5 anos. 5 anos. 5 anos com payback de 18 meses. Metade Perfeito.
de um prazo médio. Eu não vou perguntar valor de investimento, porque quem quiser saber depois vai entrar em contato, vai marcar uma reunião, vai sentar com vocês para tomar um café e entender melhor o produto. Porque hoje a gente está falando aqui um podcast de 45 minutos, 50 minutos. Não vai dar para esclarecer tudo, né? Numa reunião nossa, a gente ficou 2 horas. Sim. E assim mesmo a gente, se brincar, sair lá ainda tinha dúvidas. Eu tenho mais uma dúvida sobre cabelo. Vou voltar no cabelo agora. Cadê os loiros de plantão? Ali, ó. Por exemplo, a gente faz... Eu era adepta do progressiva, formal. Aí minha cabeleireira fala assim, Simone, nunca sai o progressiva das pontas, sempre vai ter. O Dom Shampoo, quando a gente aplica, eu quero entender se é isso, ele sai por completo, por exemplo, e uma coisa que você surpreendeu, que você falou, Simone, antes de fazer as luzes, faz o Dom Shampoo, e a gente tem medo, porque se você faz uma progressiva, você não pode fazer em seguida uma química, porque o cabelo amarelo fica, sei lá, tudo menos loiro, né? Sim. Isso aí é importante, eu acho que a gente que é loira aqui fica curiosa. Do nosso produto para uma progressiva é que a progressiva ela blinda o fio do cabelo. Ela forma uma película de polímeros que ao aquecer não entra nada. Não entra nada. Nenhum nutriente, não hidrata nada. Cremes, máscara, carésima que você usa não adianta. Então, porque nada entra, lembra? Nada entra, lembra? Então essa película, esse filme que faz, é por isso que eles falam que você não pode fazer luzes, porque precisa abrir toda a cutícula e a cutícula não vai abrir, porque tem um filme ali. Então laranja, tem que né? forçar demais. E esse forçar demais é onde quebra, é onde desgasta o fio, onde danifica o fio. E ao contrário do Dom, que trabalha dentro do córtex da fibra capilar, ele age de dentro para fora. E ao agir de dentro para fora, ele reconstrói o fio, ele deixa o fio mais forte. Então eu posso fazer e fazer as luzes em seguida. Justamente, por isso que mas ele é não pré-química. sai? Não tira o produto? Sim. Tira, né? Na verdade é o seguinte, você deixa seu cabelo forte, e aí você vem com as luzes e você deixa ele mais fraquinho. Aí depois coloca de novo o Dom. Coloca de novo, entendeu? Sim. Mas imagina que você tava com o cabelo, vou dar um exemplo, você tava com o cabelo 50% de qualidade. Você colocou o Dom pela primeira vez, ele foi para 75 no mínimo. Uhum. Você fez luzes, ele voltou para 50. Agora imagina se o cabelo tá 50, você vem com a química e baixa ele para 25. Nossa, Aí você fica só um caco de cabelo. Gente, na próxima gravação, acho que eu já vou estar com Dom Shampoo. Eu vou falar pra vocês. Falar, gente, Dom Shampoo, meu cabelo tá liso. Isso mesmo. Mas ele tá hidratado, reconstruído. Porque a mulher atual hoje, ela não tá mais afim de estar bela a qualquer custo. Não. Isso daí ficou há 5, 10 anos atrás. Ficou antes da pandemia. Bem então, antes. Hoje eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero estar bonita, mas com saúde. Então, estar com saúde hoje é o que a Dom entrega. Entendeu? A saúde pro fio dos seus cabelos. A gente está caminhando já para o final aqui da gravação, mas antes, eu quero que vocês falem novamente aonde encontra o Dom, as redes sociais, o site de vocês. Lá no site tem o telefone de cada unidade. Se eu quiser marcar, eu ligo para a unidade específica que eu quero. Então, está lá no site. Eu só vou falar. Você Pode sabe falar. o que é Dom? não, dom para mim vem de dom. Você tem um dom. Aquela, para mim, você tem um dom. Na minha cabeça, quando falo em dom, é isso que vem, a primeira coisa, entendeu? Mas não é, né? Não. Não é. Eu sabia que não é. Tá bom. Eu já ouvi ele falar, mas pode falar para quem tá em casa. Dom quer dizer Deus é ótimo e máximo. Olha, tá vendo? Deus é ótimo na sabedoria. E Deus dá um dom para cada um. Deus dá um dom para cada um. Deus é ótimo na sabedoria e máximo na bondade. Verdade. Então, dom é Deus. Perfeito. Acho que melhor definição não teria, né? Lógico que eu já tinha ouvido ele falar, mas na minha cabeça antes, quando vinha de dom, era isso mesmo. Dom, shampoo, né? Aquela coisa assim. Mas quando ele falou, eu falei, nossa, que bonito. Sim. Muito bom você ter Continua lembrado. falando as redes sociais? Redes sociais. Nosso se quiser Instagram. olhar aí, se não souber de nosso cabeça. Instagram é @DomShampoo. @Dom Shampoo. Isso. A nossa unidade conceito, @Dom West Plaza. Tá. E as demais, @Dom
Ribeirão Shopping Preto, Vila Olímpia. isto. Tá. Vila Então, Olímpia. cada unidade ela vai ter sua rede social, Sim. mas o site é um site para Um todos. site site só. para todos, e no site tem todas as unidades. Perfeito, E no Instagram da Dom Shampoo também tem todas as unidades. Você perguntou perfeito. no Gente, oficial, você conhece todas as unidades. E Eu daqui a pouco vai ter uma unidade aí, pertinho de você. tô sabendo. Sempre, né? Se quiserem que eu arrume o ponto, quando eu me falaram, eu fiquei pensando em algumas ideias. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que eu não perguntei, que vocês gostariam de falar? Porque às vezes a gente vai perguntando e fala, poxa, eu Sim. gostaria e não tive a oportunidade. Centro-Oeste, a gente tem uma parceria muito bacana com o Banco do Brasil. Ah, isso é Onde a importante. gente consegue, junto com o Banco do Brasil, através de uma análise de crédito bacana, a gente consegue 100% de financiamento de uma operação sem garantia. Perfeito. Só precisa estar com o CNPJ ativo e ser do Centro-Oeste do Brasil. Só isso. Só. 100% financiado. Isso é importante entender melhor, realmente. Só. Poxa, Vem para Dom Shampoo. vem. Gente, olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigada, Hoje é eu. domingo, a gente grava aos domingos, tá, gente? Porque quem trabalha como empresário não dá pra ficar saindo sempre na semana, né? Eu quero agradecer muito, Ricardo, Andréa, por estarem Obrigada, aqui. Quero parabenizar também pelo Dom, né? Pelo Dom Shampoo, que eu vejo aí que é uma marca que vai crescer muito. E esse podcast vai ficar guardado, porque lá na frente, quando vocês voltarem aqui, tiver 200 unidades, a gente fala, gente, lembra quando a gente fez o primeiro, a gente pega e faz um corte, né, Ale? A gente faz o corte do primeiro pro depois, 200 né? unidades, deixa eu ver. 2025? Dezembro de 2026. Aê! Então, eu quero agradecer mais uma vez e desejar boa sorte, muito Obrigada. sucesso para vocês. Espero estar junto aí também sempre, que seja como cliente, como expansão, né? E é isso. Muito Eu que obrigada, agradeço. viu? Obrigado pela Simone, oportunidade. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Até mais. E você que está em casa, mais uma vez, muito obrigada aí pela audiência, por nos seguirem. E até a próxima. Até. Até.